valente. Um luxo e valente. Atenção para a manchete, Ari. A manchete de Socorro Sampaio Arífero. Manchete sobre um tsunami. As pessoas lá chegaram a usar a expressão. Olha aí, ó. Temos vídeo. Parecia uma bomba atômica. Ciclone devasta arquipélago francês. Mata centenas de pessoas e deixa muitos com fome e sede. Socorro. Amadeu, os moradores dizem que são cenas de apocalipse. A Cruz Vermelha diz que a situação é totalmente caótica. E o governo, as autoridades de Maiote, não sabem o exato número de mortos, não sabem até agora. Maiote, que é um território francês, é um pequeno arquipélago no Oceano Índico, foi atingido no último sábado por um ciclone que foi o mais forte em praticamente um século a atingir o território francês. Ventos de mais de 220 km por hora, rajadas de mais de 220 km por hora, isso levou a ondas, Amadeu, de mais de 8 metros de altura. E por que o governo não sabe ainda exatamente desde sábado o número de mortos? O território tem mais ou menos 300 mil habitantes e é 3 vezes o tamanho de Paris, capital da França. Então, 300 mil habitantes, aí entre 40% até 50%, até metade da população é de migrantes. Gente que vai para Maiote porque é um território francês, é como se eles querem pedir asilo e é uma porta de entrada para a Europa, mais especificamente para a França. Então, a metade da população de imigrantes e quase todos, mais aí de 100 mil, não tem documentos, então não tem como o governo saber. E a grande maioria dos habitantes é de muçulmano, então eles têm o costume, a tradição de já fazer esse velório, já fazer o enterro, no máximo 24 horas após a morte. Então, por isso que o governo é difícil. Oficialmente, até agora, são 20 mortos. O governo de Maiote já disse que serão, provavelmente, centenas de mortos, ou talvez até milhares de mortos. Eu já falei, é uma ilha, é um arquipélago paupérrimo, tem 300 mil habitantes, 75% da população vive abaixo da linha de pobreza, de cada 3 moradores, 1 é desempregado e mais de 1/3 da população vive em favelas. Então, esses barracos, o governo já informou que foram todos devastados, foram todos destruídos. O ciclone também chegou com muita chuva, que ajudou a levar esses barracos ladeira abaixo. Então, a gente imagina o estrago que foi esse ciclone para a já precária infraestrutura do território. Até hoje cedo, faltava água, 3 dias, isso foi atingido no sábado, faltava água. A senadora Salama Ramia, que é senadora da França, mas é pelo Maiote, ela diz que já tem gente morrendo de sede. 75% de todo o território continuava sem energia elétrica hoje, só 20% dos telefones funcionavam. O governo diz que os hospitais foram destruídos, as escolas, as estradas, o que dificulta ainda mais o acesso. O governo francês promete total ajuda, reconstrução, assim como a União Europeia. O ministro do Interior da França, a gente vê as imagens aí, Bruno Retailleau, visita o arquipélago, desembarcou hoje e promete ajudar. Mas vai demorar um tempo para saber o número total de mortos e também avaliar o total de todos os danos, Amadeu. Clima. Tragédia dentro da tragédia, né? Porque a gente já tem uma situação de anormalidade. A Socorro falou aí ventos mais de 200 km por hora e toda uma situação social que dificulta ainda mais tanto o atendimento à vítima, a localização desses mortos, a própria questão cultural que também dificulta. Realmente, eu não consigo imaginar o quão caótica a situação está por lá. E assim, é triste porque os governos não estão preparados para enfrentar situações de emergência climática, situações como a que a gente está vendo aí. Porque, de fato, é imprevisível, né? Os sistemas hoje, eles, diante de um ciclone como esse, o tempo de resposta é muito pequeno, mesmo que haja um alerta ali em algumas horas, mas é impossível a gente domar a força da natureza dessa forma, né? E detalhe,
há uma dificuldade maior para depois conhecermos a extensão da tragédia, porque a religião deles, professor Vila, diz que os enterros têm que acontecer até 24 horas após as mortes, né? Até isso é mais um fator que vai dificultar, né, o que já é trágico. É verdade, Amadeu. E é uma tragédia. Agora, como a Socorro bem informou, né, é algo mais violento no último 100 anos, né? E é o problema agora da reconstrução, né? Agora, isso faz a gente lembrar que muitos esquecem os territórios franceses de ultramar, né? Como temos ainda, por incrível que pareça, a Guiana, inclusive o Brasil faz fronteira com a França, né? Aqui a Guiana Francesa, e uma série de territórios espalhados pelo mundo que ainda são produtos lá atrás da expansão colonial francesa, né? Significa, né, professor, que esses locais são mais desenvolvidos, têm qualidade de vida, tem, sim, absolutamente, né? Exato. E a Socorro está com um ponto interessante que eu não tinha pensado e não sabia, que muitos imigrantes que querem ir para a França se deslocam primeiro para ali, porque afinal é território francês, né? E estão indocumentados. E aí também a dificuldade de descobrir o número, quem foi que faleceu, quem não faleceu, porque fica nessa situação que eles não têm sequer registro legal, né? Que complica ainda mais a situação. O Ari, a Socorro 2 traz uma manchete